Eu sou Jesus, e estou aqui para contar a história mais surpreendente e talvez a mais desconfortável da minha vida na Terra. Não é a história dos milagres, nem do meu nascimento glorioso. É a história da minha árvore genealógica. Por que isso importa? Porque os pergaminhos da minha família contam uma verdade profunda sobre quem eu sou e, mais importante, sobre quem você é. Muitas pessoas olham para mim e veem apenas o divino, o Messias, o Filho de Deus. Mas para que eu pudesse te resgatar, eu tive que me tornar humano de verdade, com raízes, com uma história de família complexa e com segredos que a maioria dos reis e líderes religiosos tentaria esconder. O livro de Mateus, o cobrador de impostos que se tornou meu discípulo, começa a minha história de uma maneira que ninguém esperava. Ele não começa com anjos cantando, mas com uma lista de nomes, a genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Essa lista é o meu passaporte para a humanidade. Para a sociedade da época, uma genealogia era a prova irrefutável de nobreza e legitimidade. Para ser o Messias, eu precisava ser filho de Davi, o rei mais amado de Israel. Para ser o herdeiro da promessa, eu precisava ser filho de Abraão, o patriarca da fé. Mateus traçou a minha linhagem em 3 blocos perfeitos de 14 gerações. 14 de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o meu nascimento. A perfeição e a simetria desse número não eram um acidente. Eram o plano perfeito do meu Pai se manifestando na história humana. Mas esta lista não é apenas sobre reis e patriarcas. Ela é uma galeria de histórias chocantes, de escândalos, de pessoas que a sociedade faria questão de apagar dos registros. E eu fiz questão de carregar cada uma delas. Tudo começa, claro, com Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Nomes de honra. Mas então, a lista toma um rumo inesperado. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá, o patriarca que daria nome à minha tribo, não é lembrado apenas por sua liderança. O pergaminho revela que Judá gerou Pérez e Zera de Tamar. Quem era Tamar? Ela era a nora de Judá, uma mulher que precisou se disfarçar de prostituta para garantir a linhagem, enganando Judá para que ele cumprisse sua obrigação familiar. O primeiro escândalo sexual e de engano da minha genealogia. Uma mulher que a sociedade desprezaria, mas que eu fiz questão de incluir na minha história. A história avança para os grandes nomes. Perez gerou Esrom, Esrom, Arão, e assim por diante, até chegarmos a Naasson, que gerou Salmão. E aqui Mateus registra a segunda mulher que quebra todos os padrões. Salmão gerou Boaz de Raabe. Raabe, se você conhece a minha história, sabe quem ela era. Uma prostituta de Jericó. Não apenas uma pecadora, mas uma estrangeira de uma cidade inimiga, cuja ocupação era o desprezo público. Por que incluir Raabe, um símbolo de impureza e exclusão, na linhagem do Messias? Eu sou aquele que veio resgatar o que estava perdido. Minha genealogia precisava ser um farol de graça, mostrando que não importa a sua origem ou o seu passado, há um lugar para você na minha história. Raabe, a prostituta, torna-se uma heroína da fé por sua coragem. O registro continua a nos surpreender. Boaz, o fiel, gerou Obed de Rute. Rute não era uma prostituta, mas era uma moabita, uma estrangeira. O povo de Moabe era tradicionalmente inimigo de Israel, e a lei proibia que moabitas entrassem na congregação do Senhor. No entanto, Rute, por sua lealdade e amor, foi inserida de forma gloriosa no meu sangue real. Isso mostra que a redenção não conhece fronteiras. Eu sou o Messias, mas minhas raízes abraçam o estrangeiro, o marginalizado e o excluído. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o grande rei Davi. Atingimos o pico da realeza, mas a história não para na glória. O versículo 6 traz um ponto de virada, uma mancha indelével na coroa de Davi. E o rei Davi, a Salomão, da que fora mulher de Urias. Mateus não usa o nome de Batseba, a mãe de Salomão. Ele a identifica pelo seu pecado e pelo escândalo de seu primeiro marido, Urias, o Heteu. O texto é um lembrete permanente da traição, do adultério
e do assassinato que marcaram o maior rei de Israel. O meu pai permitiu que o maior pecado do maior rei fizesse parte da minha história, para que ninguém pensasse que o pecado poderia deter o plano da redenção. A linhagem real se estende por mais 14 gerações: Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, até Josias. Reis justos se misturam a reis ímpios, a reis que trouxeram a idolatria e a ruína. Manassés, por exemplo, foi um dos reis mais cruéis e perversos de Judá. Mas todos eles serviram ao propósito de me trazer à terra. O meu pai não escolheu uma família perfeita. Ele escolheu uma família real, mas quebrada, para mostrar que ele usa pessoas quebradas para cumprir seus planos. Então vem a crise. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 11. Este é o momento da grande destruição de Jerusalém, o cativeiro, quando o cetro de Davi parecia ter caído para sempre. A genealogia entra no seu segundo bloco de 14 gerações, o período da esperança suspensa. Jeconias, amaldiçoado por Jeremias a não ter descendente no trono, ainda assim figura na minha linhagem, sendo o ponto de conexão entre o passado real e o futuro da promessa. A promessa de Deus supera até a maldição humana. A história avança pelo exílio. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, e a lista segue: Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoque, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, até Jacó. Versículos 12, 15. Estes são os nomes do silêncio, da reconstrução humilde após o cativeiro. Homens que mantiveram a chama da esperança acesa no período da dominação persa e grega, preparando o caminho. E finalmente, chegamos ao momento crucial. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Observem a reviravolta sutil e poderosa. Todos os nomes anteriores seguiram o padrão. A gerou B. Mas aqui Mateus quebra o padrão para proteger a verdade do meu nascimento virginal. Jacó não gerou Jesus. Jacó gerou José, o homem de bem que se casou com minha mãe. Eu não nasci do sangue de José, mas de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Minha linhagem humana, com todos os seus escândalos e realeza, chega a José. Mas minha origem, o meu ser, vem diretamente do Espírito Santo. Eu cumpri a promessa a Davi através de José, o meu pai legal e adotivo, mas minha natureza vem de Deus. Esta lista não é apenas uma prova de que eu sou o Messias. Ela é uma pregação da minha graça e da minha inclusão. Minha árvore genealógica é a história da humanidade. Reis e escândalos, gentios e pecadores, realeza e traição. Eu não escolhi uma família de perfeitos. Eu escolhi uma história de imperfeitos para que você soubesse que, independentemente do seu passado, do seu nome ou dos segredos de sua família, você é digno de ser um herdeiro comigo. Agora você ouviu parte da minha história. E saiba, cada palavra que ouviu é uma semente de vida. Eu te chamei pelo nome e te convido a caminhar comigo todos os dias, porque eu sou Jesus. E quem é você? Diga o seu nome aqui nos comentários e permita que o mundo ouça o som da sua fé. Compartilhe esta mensagem. Leve o meu amor a quem precisa ouvir a minha voz. Eu sou Jesus e eu estou contigo até o fim dos tempos. Inscreva-se e continue ouvindo a voz do Salvador.